Aleluia. Boa noite, igreja. Paz esteja contigo. Amém. Aleluia. Hoje já é o mês de novembro, onde nós vamos estar orando, buscando a presença do Senhor e profetizando em nome de Jesus. Que lá em novembro as bênçãos vão chegar. Amém. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então nós vamos estar profetizando depois em nome de Jesus, né? Mas vamos para a palavra do Senhor. Hoje eu estou na incumbência de trazer essa palavra. Já orei, já pedi ao Espírito Santo para que Ele usa da maneira que quiser. Eu estou aqui como uma serva. Fazer a vontade dEle, não a minha, amém? E não a minha. Então gostaria de abrir a palavra e ler uma passagem com vocês em 1 Samuel 17. O versículo 32, nós vamos vencer um gigante nessa noite em nome de Jesus, amém? Você quer vencer o gigante? O gigante da sua vida? Então você vai vencer em nome de Jesus, que nessa noite você vai ter instrução para vencer um gigante em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu não sei se é a tradução, mas deve ser. A palavra do Senhor diz assim. Essa história é bastante longa e eu vou dizer apenas alguns versículos, amém? Porque se eu for ler tudo, não preciso nem pregar, amém? Já vou ler alguns versículos apenas. A palavra diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de meu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando ele contra mim, eu lançava a mão na barba e o feria e o matava. Assim seria o teu servo, assim seria o teu servo leão como urso. Assim será esse circunciso filisteu, como um deles, portanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul então vestiu a Davi as suas vestes, pôs-lhe sobre sua cabeça um capacete de bronze, e vestiu-se uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 eixos de ribeiro, são 5 pedras, e pôs-lhe arforja de pastor, que trazia a saber, no furrão, e lançou mão de sua funda, e foi, se chegando ao filisteu. E o filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e que ele levava um escudo adiante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era um jovem ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi com seus deuses, pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a sua carne às aves do céu e à besta do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo,
Porém eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. E Deus dos Exércitos, a quem tem afrontado? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferirei-te e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na vossa mão. Amém? Feche seus olhos, faça uma oração em nome de Jesus. Pede para Deus falar contigo nessa noite. Eu creio que Deus vai falar contigo tremendamente. Papai, no nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos e acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Eu dou liberdade a Ti, ó Espírito Santo de Deus, para tomar posse da minha mente, do meu coração, da minha voz, Senhor, para falar com o Teu povo. Eu pedi uma palavra direcionada ao Teu povo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor usa da maneira que o Senhor desejar, como o Senhor quiser. Senhor, o Senhor tem todo o poder, papai, para mudar tudo, ou para fazer do seu jeito, Pai, porque não é do meu jeito, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero que o Senhor abençoe essas vidas e que essas vidas entendam a Tua palavra hoje, Pai, em nome de Jesus. E nos conceda uma noite abençoada, uma noite vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Pode se sentar, igreja. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem conhece essa história de Golias? O gigante Golias. Bastante gente conhece a história de Golias. Amém? Dos filisteus. Como ele lia a palavra, Davi chegou a Saul e falou assim: que ninguém desfaleça o seu coração por causa desse Golias, desse filisteus, que vem afrontar o Deus vivo. A palavra do Senhor fala que ali estava o povo de Israel e o povo de filisteus, já travando uma batalha, cada um preparado para guerrear. Mas chegou Golias e afrontou, e falou: não, hoje nós não vamos guerrear, mas eu quero um homem da sua tribo, um soldado para guerrear comigo. E vou fazer um duelo, eu e ele. Quem ganhar essa luta vai ser escravo. Se eu ganhar a luta, vocês vão ser meus escravos. Vai submeter a mim e vai me obedecer. E se eu perder a luta, nós somos escravos. E aquela luta ali, irmão, Golias estava ali. 1 Samuel 17:16 fala que Golias estava afrontando já 40 dias. De manhã e à tarde. Afrontando o povo de Israel, afrontando o exército de Israel, afrontando o Deus vivo. Na verdade, está afrontando o Deus vivo. E falando: não tem nenhum soldado aí? Ninguém se põe à disposição para lutar comigo? E quando o povo de Israel viu aquele gigante de quase 3 metros, forte, com armadura, o povo ficou preocupado e com medo, assustado, desesperado. A palavra diz que eles ficaram atemorizados, morreram de medo, teve muito medo. Porque era um homem, como eu li a palavra, um homem preparado para a guerra, um homem pronto para guerrear. E só de ver eles assustava. E não havia um componente que se militava a lutar com Golias. E ali, todo dia de manhã, todo dia à tarde, Golias estava lá, afrontando. E aí, vocês são medrosos? Vocês não são bons para a luta? Vocês não são guerreiros de Israel? Vocês não têm um Deus vivo? O Deus não pode te livrar? Cadê o seu Deus? Não está com você? E ali o povo assustado, preocupado. Olha só. Porém, todo homem de Israel, vendo aquele homem, fugia de diante dele. Temia grandemente. Porque, olha o tamanho. Olha a
força. Eles já olharam assim, estamos derrotados. Não tem como nós livrar da mão desse Golias. Não tem jeito. Mas Davi, um menino, um jovem que não ia para a guerra, nem participava, nem ia lá assistir. Mas o pai dele, Jessé, falou para Davi: Davi, vai lá na guerra, lá onde estão teus irmãos, e leva um pouco de comida lá. E prepararam lá, e Davi foi e levou a comida. Chegando lá, deu a comida para os seus irmãos. E começou Davi a ouvir aquele Golias falando: e aí, não tem ninguém para vir lutar comigo? E aí, cadê os soldados? Cadê os valentes? Vocês não são valentes? Eu quero te destruir hoje. E Davi escutou: mas quem é esse circunciso que está afrontando o Deus vivo? E o rei, Saul, não vai fazer nada? Não tem nenhum soldado para guiar? Vocês estão morrendo de medo? Mas olha o tamanho, olha a dificuldade. Então Davi olhou, perguntou para o pessoal que estava perto: o que o rei está oferecendo aí para a gente destruir esse Golias aí? Olha, o rei ofereceu riqueza, o rei ofereceu que não vai pagar nem imposto, o rei ofereceu até sua filha em casamento. Ah, é? Eu vou enfrentar esse Golias. Estou na disposição, vou lá falar com Saul. E aí o sargento lá, comandante do exército, já levou ele até Saul, como eu li a história. E Deus, então, Davi falou: olha, não desfaleça por causa desse gigante, por causa desse, não, eu vou lá, eu vou vencer ele em nome de Jesus. Mas quando Saul viu o tamanho de Davi, mas você não é guerreiro, você não é lutador, você não está preparado. Este homem, ele é preparado desde a mocidade, desde a infância dele, e você não dá, você não vai conseguir ir lá, você não vai dar conta disso, é melhor você ir embora. Fez de tudo para ele desistir. Eu não posso, você é um menino, não está preparado para a guerra. E ele então relembrou tudo aquilo que Deus tinha feito para ele. E falou: Saul, eu cuido das ovelhas do meu pai. Saul, eu vou para o deserto cuidar das ovelhas do meu pai. E quando chega o urso, eu corro atrás dele, eu firo ele, eu mato ele. Eu pego ali a barba dele e soco ele. E pego a minha faca e dou nele e mato. E vem o urso, eu fiz da mesma forma. Se Deus me livrou do urso e do leão, vai me livrar desse filisteu. Vai me livrar desse Golias, porque ele está afrontando o Deus vivo. E assim colocou. Mas aí Saul falou: então tá, então vai. Que Deus seja contigo. Mas naquele desespero, sabe? A primeira flechada já morreu. O primeiro soco já era Davi. E Saul então colocou uma armadura, colocou ali um capacete, colocou um cinto, colocou uma couraça nele, colocou uma espada, preparou ele. Mas quando ele foi andar assim, ele não dava conta. Saul era um homem alto, com os largos, né? Os ombros largos, forte. Como podia uma peça de armadura ou ali servir em Davi? Não podia. E Davi falou: olha, eu não vou conseguir desse jeito aqui não. Olha, deixa eu, vou pegar o que eu tenho aqui. E Davi então pegou o que ele tinha, uma funda, foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas, como a palavra vem falando, e ele foi chegando ao filisteu. E aquele gigante filisteu, Golias, falava assim: mas você mandaram um moleque para me enfrentar? Você vem com um pedaço de pau? Será que eu sou algum cão?
Será que eu sou algum cachorro para você vir com um pedaço de pau para me enfrentar? Hoje mesmo eu te darei as aves do céu, você e teu povo. E Davi falou assim: não, você pode vir com lança, com espada, com capacete, com armadura, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Deus vivo a quem você tem afrontado. E assim a guerra começou. E chegou ali Davi e aqueles gigantes, e foi adiante. E você sabe que gigante, né? Já é grande, então ele foi começando a andar devagar. Porque só a armadura que o gigante tinha pesava 900 quilos. Só a lança que ele lançou em Davi, e Davi saiu fora da lança, pesava 7 quilos. Então, ele tinha que andar devagar até chegar em Davi, para pegar Davi. E Davi preparou ali a sua funda, a sua pedra, e girou ali, e usou o nome do Senhor dos Exércitos para destruir Golias. E ele pegou aquilo ali, foi, mirou, e já estava até acostumado a lançar as pedras, porque lá no deserto ele tinha que livrar as ovelhas dos animais que apareciam. E ali, quando ele pegou ali, mirou a testa de Golias. Golias estava armado, Golias estava com uma armação, Golias estava protegido, mas sobrou um pedacinho daquela testa, para aquela pedra ir adiante e pegar Golias. E quando aconteceu isso, Golias tonteou. A palavra diz que Golias tonteou e caiu. E quando caiu, como se tivesse perdido o sentido, Davi foi lá e pegou a lança, aquela lança pesada, sabe? E tacou na cabeça dele e arrancou a cabeça dele fora. E começou a arrastar. Olha que coisa maravilhosa. Olha que Deus tremendo. Todo mundo morrendo de medo, todo mundo assombrado. E Davi foi corajoso, foi forte, valente diante daquela situação. Mas Davi pegou 5 pedrinhas. Mas por que será que Davi pegou 5 pedrinhas? Porque ele viu que tinha mais 4 gigantes lá. Era uma pedra para cada um. E Davi foi com a pedrinha lá, a funda dele, para tirar. E Davi falou assim: você vem com lança, você vem com espada, mas eu vou no nome do exército. Então nós temos armas preparadas para lutar contra o nosso adversário. Eu vim nessa noite trazer para você uma notícia, que talvez você tenha esquecido dessa notícia. Talvez você não está com seus ouvidos atentos para te dizer que você tem um Golias a ser vencido. Que nós temos um adversário para ser vencido. E esse adversário, a gente não vence ele com espada, com lança. Não é assim que a gente vence ele, não. Esse adversário, ele é invisível, ele é Satanás. E ali Golias simbolizava Satanás. O adversário tentando derrubar o povo de Israel, tentando afrontar o Deus vivo, tentando acabar com a nação, tentando acabar com o povo de Deus. E eu vim te dizer nessa noite, estava cheio de armadura, capacete, a couraça, o cinto, o escudo. Era super pesado. Aliás, até o gigante não pegava nem o escudo, já ia na frente. O soldado que ia pegando o escudo já nem aguentava de tanto peso. Mas hoje nós temos uma armadura que Deus fala. A armadura de Deus. Para nós lutar e para nós vencer em nome do Senhor Jesus. Porque nós temos um adversário que ele tem lutado desde o princípio, ele tem lutado.
Se você for olhar, e eu quero te falar para você, desde lá do jardim do Éden, quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, estava lá, tudo bem, um jardim maravilhoso. Deus visitava Adão e Eva toda virada do dia, mas o adversário chegou lá, o diabo chegou lá, e começou a falar para Eva, como Deus tinha ordenado: olha, tudo aqui você pode comer, mas dessa árvore aqui, desse fruto aqui, você não vai comer. Porque se você comer, certamente você vai morrer. Mas o astúcio, o enganador, chegou ali, conversou com Eva e falou assim: Eva, não, você vai comer isso aqui, você vai ficar ciente do bem e do mal, teus olhos vão abrir espiritualmente, você vai ver tudo. Deus não falou a verdade aqui não. Então o nosso adversário, ele tenta desde o início tirar a nossa visão. Ele tenta nos acabar conosco, como ele fez com Eva, destruída ali, falando: Eva, não é isso não. A verdade de Deus foi tirada ali. Olha Eva, você pode comer isso aqui, não vai ter dano nenhum. Se Deus plantou isso aqui, é porque você pode comer desse fruto. E Eva foi, o que aconteceu? Eva comeu e deu para Adão. Eles perderam o jardim. Eles perderam a visão. Eles perderam a comunhão com o seu Senhor. Eles perderam a intimidade com Deus. Eles morreram espiritualmente. Talvez você pode me falar: pastora, mas ele não morreu. Eles não morreram na carne, mas eles morreram espiritualmente. Já não tinha mais a presença do Senhor. Já não tinha mais o relacionamento. Já não tinha mais a comunhão. Eles perderam os prazeres que ele tinha ali, não precisava trabalhar, ali ele tinha tudo. Agora não, agora foram ali expulsos daquele jardim. Adão tinha que trabalhar e comer do seu suor. Eva tinha que ter seus filhos com dores. Que se não tivesse caído, talvez não ia ter nada disso. Ia desfrutar de uma vida maravilhosa. Então o nosso adversário, ele tenta de tudo quanto é maneira nos destruir. Lá em Efésios 6, gostaria de ler essa palavra com você. Efésios 6, capítulo 6 e versículo 10. A palavra do Senhor fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astúcia cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas destes séculos, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, do qual poderia apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é o Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Apóstolo Paulo estava preso em uma prisão. E ele orientou a igreja de Efésio: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Como que nós fortalecemos no Senhor e na força do seu poder? E ele ainda explica: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, como nós lemos aqui. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que, fazendo isso, ficai firme. Porque o dia mau vem. O dia mau para Israel veio, o gigante veio para destruir eles. E como que ele estava? A armadura que eles tinham, será que serviu para ajudar? Bom, a armadura é muito importante. O capacete, ela protege a cabeça. A couraça da justiça protege o peito, o coração, os órgãos aqui. O cinto da verdade aperta aqui, ajuda a apanhar a lança aqui, ajuda também a segurar a couraça da justiça. Os sapatos que eles vestiam eram sapatos que tinham uns pregos desse tamanho assim, para quando for lutar, fixar na terra, na areia, e falar: tô firme, pode vir, tô firme. A espada é aquela espada que cortava de tudo quanto é lado. O escudo era tão grande que tinha escudo de 70 centímetros por 1,20 m. Cobria eles, protegia eles. Será que essa armadura serviu para ele no momento que eles precisavam? Ali, eu estou falando do passado. A guerra era tirar a vida, matar ali, ó. E você via o inimigo. Você ainda tinha toda essa proteção da armadura e você via o inimigo. Quando ele lançava a lança, quando ele pegava a espada, tudo isso você via. Mas hoje é diferente. Hoje nós temos um adversário que é espiritual. Palavra de Deus, Paulo fala que não é contra a carne ou sangue que nós devemos lutar. Mas os cristãos de hoje têm lutado contra a carne e sangue. Famílias que não dão certo. Pessoas que estão dentro da igreja e nem falam uma com a outra. Pessoas que às vezes estão aqui dentro da igreja. Eu não me dou bem com aquela pessoa. Eu não fui com a cara dela. Realmente você não vai com a cara dela mesmo. E a nossa luta não é contra a carne e sangue. Às vezes um casamento está aí minguado, quase para terminar, e você não faz nada. O inimigo tem lutado para destruir as famílias. O capacete da cabeça serve para proteger a mente. A mente, você precisa ter esse capacete da salvação, de proteção na sua mente. Guardar as palavras do Senhor e proteger a sua mente. Quando o inimigo vir e dizer para você: você não vai vencer, você é um frouxo, você não vai dar conta, essa situação de gigante está na sua vida. Eu não sei qual é o gigante que tem te afrontado nessa noite, mas eu sei que você tem o Deus do exército contigo. Eu sei que o Senhor dos exércitos está conosco. Eu sei que Ele está na peleja. A luta pode ser grande, mas nós vamos vencer, porque nós não estamos vencendo pelas armação que nós temos, que é humana, mas nós estamos vencendo no nome do Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, que peleja a nossa luta. E você precisa aprender essa armadura. Você precisa aprender. A gente fala do cinto, o cinturão da verdade. Você tem a verdade na sua vida. Você tem a palavra de Deus na sua vida. Levante e usa a palavra do Senhor. Quando o inimigo vir te aprontar, você fala: não vou vencer, você não vai dar conta, você é fraco. Falou: a palavra diz isso, isso e isso. Sabe, eu gosto muito da história de Josafá. Aí em 2 Crônicas 20. Dá um exemplo muito grande para essa palavra. Que ela é assim, sabe? Veio 3 exércitos contra Josafá. E quando Josafá ficou sabendo disso, ele temeu de medo. Sinceramente, ele não tinha soldado suficiente para guerrear com 3 exércitos. Mas uma coisa ele fez. Ele pregou durante a congregação jejum e oração. Jejum e oração. E uma coisa ele fez. Ele orou a Deus e disse para Deus: Senhor, em mim não há força, mas os meus olhos estão colocados em Ti.
Ele orou a palavra. Ele falou: esse povo que vem contra nós, Senhor, o Senhor deixou eles passar de largo contra nós. Ele não quis destruir eles, mas agora eles vêm contra nós, Senhor. Mas a tua palavra diz que esta casa, esta palavra, aonde clama o teu nome, essa casa que o Senhor vai habitar, está escrito, Senhor, que se sobrevier espada, nós levamos a ti. Se sobrevier perigo, nós levamos a ti. Se sobrevier nudez, nós levamos a ti. Se nos sobrevier uma fome, nós levamos a ti. E o Senhor vai nos ouvir e vai nos livrar. Josafá, ele fala de uma tal maneira tão maravilhosa, que quando ele estava diante da congregação falando tudo isso, um jovem, Jaziel, foi usado por Deus. O Espírito de Deus tomou ele e falou assim: Josafá, se põe de pé na peleja, mas essa guerra não é sua, é do Senhor dos Exércitos. Essa guerra você não vai guerrear. Essa guerra você não precisa guerrear. Mas o soldado se colocou de pé e se armou em oração, fortalecendo no Senhor, em jejum, colocou toda a congregação para orar, para buscar a presença do Senhor na região, na nação inteira. Convidou todo mundo para estar junto com ele nesta guerra. E sabe o que Josafá fez? Colocou os cantores na frente. Vai glorificando a Deus, exaltando pela vitória. Mas Josafá, os cantores, nós devemos colocar o soldado na frente. Nós estamos indo para um monte ali, guerrear, para um vale guerrear. Não, os cantores, glorificando a Deus, glorificando, exaltando a Deus, cantando louvores ao Senhor. Sabe o que aconteceu, igreja? Deus armou uma arapuca que embaraçou todos os soldados. Era 3 nações e começaram a guerrear um contra o outro. E aquela nação foi morta. Morreu todo mundo. Quando Josafá chegou lá, só era corpos mortos. Josafá não precisou lutar. O que eu quero dizer para você hoje, a nossa guerra, ela não é contra o seu irmão. Ela não é cara a cara como era antigamente. Mas ela é espiritual. E essa passagem fala muito bem, porque quando Josafá chegou lá, os corpos eram mortos, e ele ficou 3 dias buscando os tesouros, despojo daquele povo. Venceu a guerra, venceu a luta. E hoje eu quero te dizer, eu vim aqui para te falar, você não pode esquecer. Essa guerra não acabou. Nós estamos em guerra ainda. E o nosso adversário, ele é espiritual. O nosso adversário a gente não vê. Por isso devemos orar e vigiar e buscar a presença do Senhor sempre, toda área, todo momento. Mas os crentes de hoje estão frouxos. Os crentes de hoje não têm coragem nem de estar na igreja todo o tempo. Os crentes de hoje não têm coragem de orar meia hora. Os crentes de hoje não têm coragem de orar ou de jejuar um dia sequer. Nem pela família. Às vezes a família está aí perdida. Há discussão todos os dias. Casais brigando. Crise sendo perseguido. E vocês não fazem nada. Nós não fazemos nada. Filhos indo para a perdição. Filhos indo para a prostituição. Filhos indo para a droga. E nós não levantamos e não fazemos nada. Somos frouxos. A nossa luta é espiritual. E o nosso inimigo é espiritual. Para você ter uma certeza, Daniel, quando colocou uma campanha orando a Deus, um propósito lá de 21 dias, o anjo do Senhor apareceu. Depois de 21 dias, o anjo do Senhor falou: Daniel, tu és muito amado do Senhor. Desde o primeiro dia, sua oração foi ouvida. Mas houve guerra no céu, Daniel, por causa de você. Os espíritos dos ares, os príncipes da Pérsia, lutou, guerreou e não deixou chegar até aqui, Daniel. A guerra estava vencida desde o primeiro dia. Talvez você fala: pastora, mas existe mesmo espírito mau? Existe espírito, os príncipes das guerras? Existe, eles são bem organizados. Eles te sondam.
eles te analisam. A palavra de Deus fala que o diabo, ele está ao derredor, como um leão, procurando uma brecha para nos tragar. Esta é a palavra do Senhor. E nós não fazemos nem questão para isso. Ir na igreja tá bom, participar de alguns cultos tá bom, não preciso orar, não preciso vigiar, não preciso ler a palavra, não preciso dizer o que está escrito. Josafá usou a palavra: Senhor, está escrito, e o Senhor prometeu que se nos sobrevier algum mal, é peste, é fome, é perigo, eu levarei o seu nome. Uma coisa maravilhosa, os anjos guerreou lá, arrancou o espírito das trevas, e a vitória veio para Daniel. Demorou um pouco, poderia ter vindo no primeiro dia. Outra coisa muito importante, como que Jesus venceu o diabo? Jesus foi para o deserto, e o diabo lá foi a tentar ele, 40 dias, em jejum e oração. Mas Jesus não estava só. O diabo foi lá tentar ele. Mateus capítulo 4:4. Como que Jesus venceu o diabo? Quando o diabo falou assim: 40 dias, você está com fome, você está com sede, olha, faz com que essas pedras aqui virem pão. Você é o filho de Deus, você pode fazer isso. Mas o diabo disse: está escrito. Está escrito, a palavra da verdade está escrito, que nem de pão viverá o filho do homem, a não ser da palavra de Deus. Não é só de pão que o homem vai viver, mas da palavra de Deus. Como que nós vamos viver a palavra de Deus se nós não tiramos nenhum tempo, nenhum momento, a gente não se preocupa, nem com meia hora, nem com uma hora para meditar, para estudar, para entender o que está escrito? Nós só vamos vencer, só vamos ter a espada do Espírito se nós ler. Aqui é a bússola para nós seguir. Está tudo escrito aqui. Mas a gente não faz. O diabo tentou mais uma vez, levou ele lá numa montanha grande, bem alta, e falou assim: olha, se tu me curvares e me servir, eu te darei todo esse reino aqui, ó. O reino do mundo é tudo meu, tudo me pertence. O que Jesus falou? Está escrito. Como a palavra vem falando, está escrito. Então disse ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorará, e só Ele servirá. Nós não podemos prostrar para as obras do diabo. Tem muitas famílias sofrendo, tem muitas famílias sendo destruídas. O diabo tem colocado enfermidade, doença, o diabo tem colocado na mente que você não vai vencer, que você não vai dar conta, e você acredita. Você tem que acreditar na palavra, no que está escrito. Você tem que servir só o Senhor e adorar só o Senhor. Você tem prostrado diante de outros adoradores, por isso tem perdido a guerra, porque você não tem lutado com as armas necessárias que Deus deixou. A nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes o teu casamento está por um fio e você só briga, só discute, só xinga, só fala. Você está dando uma brecha para o inimigo. O inimigo vai te destruir, porque ele quer essa brecha. Tem casais que dormem separados, tem casais que ficam semanas sem falar. Até parece que não é adulto, até parece que não tem a palavra, até parece que não sabe da verdade que Deus ensinou. Até parece que não tem diálogo. Nós temos que ser bem resolvido, e nós temos que ser soldado de Cristo. Nós temos que pegar a nossa armadura e nos armar. Eu sou soldado de Cristo, está escrito: Satanás, sai daqui. Eu vou vencer em nome de Jesus. E falar para o esposo e para a esposa: olha, nós fizemos uma aliança, casamos, vamos até o fim, até a morte. E não ficar aí com briguinha.
Hoje tem briguinha, briga por nada, coisas inúteis, em vão. Olha, amados, Deus, Ele deixou tudo para nós vencer, tudo que nós precisamos, e nos ensinou a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, amados. E nós devemos entender essas coisas. Eu gostaria que a Taizinha colocasse aqui a armadura, um soldado armado. Falando dessa palavra, também Jesus, ele derrotou Satanás com a palavra. Olha só, não dá para você ler, mas olha aqui, ó, coraça da justiça, está explicando. Capacete da salvação, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e o evangelho da paz. Dá uma olhada aqui, a segurança que um soldado tinha romano. Olha como que eles eram. Tinha escudo, tinha tudo. E às vezes demorava até para morrer porque era difícil, sabe? Uma espada chegar ali, aqui para proteger todas as partes, né, dos órgãos. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Quero que acenda essas luzes em nome do Senhor Jesus. A primeira armadura, a primeira peça da armadura de Deus é o cinto da verdade. Você tem a verdade no seu coração? Eu marquei aqui, é o cinto da verdade. O cinto, ele sustentava toda a armadura. Sem a verdade tudo cai. É o cinto. Aqui, ó, está o cinto. O cinturão. O cinto da verdade. Cinge seu lombo com a verdade. Você se alistou para ser general de Cristo. Você se alistou para ser soldado de Cristo. Então seja cristão e cinja da verdade, da palavra de Deus. Porque a hora que vir uma afronta, você vai conseguir. Você vai alcançar a vitória. A segunda peça é a coraça da justiça. O cinto da verdade fala muito, porque a verdade é a palavra de Deus. Então você tem que estar com essa verdade na tua mente, no seu coração. E o inimigo, ele trabalha com a mentira, com acusação, com distorções. Ele trabalha na mente. Mas uma pessoa ou uma família firmada na verdade, ela está estruturada na verdade. Ela jamais vai cair. A segunda peça fala da coraça da justiça, que protege o coração. O coração vem a maldade. É do coração que vem os perigos. Mas a justiça que nós temos somos Cristo. Ele já nos justificou. Essa é a nossa justiça. O inimigo, ele tenta nos acusar em nosso coração, mas você tem a justiça que é Cristo. Você já é justificado. E você tem que entender que você já é justificado, porque Jesus já pagou um preço muito alto para nós ser justificado, para nós ter direito na salvação, para nós ser salvo. E Ele deixou para nós seguir tudo isso aqui. Mas o terceiro é calçar os pés do Evangelho. O soldado sem sandália não permanece firme. Como eu te disse, soldados romanos tinham uns pregos. O cara chegava no lugar, pregueava e aqui eu estou firme. Estou firme, firmava. Mesmo se era areia, mesmo se o que fosse, ele estava firme. O Evangelho da paz. Paz nos traz estabilidade. Os lares que vivem com tanta guerra emocional não carregam esse Evangelho da paz. Não tem essa paz. Só tem destruição, só tem discussão, só tem briga. É pai brigando com filho, é filho brigando com pai, é mãe brigando com filha, é filha brigando com mãe, respondendo, xingando, falando, maltratando, xingando.
é esposo com a esposa, um guerreando contra o outro. Não tem essa paz. A família cheia do Espírito Santo é a família que está firmada na paz. Essa tem a paz. E você tem a palavra do Senhor. E você pode ter essa paz. Você pode desfrutar de um lar abençoado. Você pode desfrutar das bênçãos que Deus te deu. A quarta armadura ali, a quarta peça é o escudo da fé. É o escudo para te proteger. Esse escudo é para apagar todos os dardos inflamáveis do inimigo. As flechas dos inimigos, eles pegavam um fogo, colocavam lá na ponta da flecha e tacava. E até os escudos pegavam fogo. Tinha alguns escudos que era escudo feito de madeira, outros era escudo de ferro. Era uma flecha inflamável. O maligno, ele lança isso. Umas flechas. Pensamentos errados. Você pensa. Estima baixa. Depressão, angústia. Tristeza. Tristeza vem e você não age. Depressão vem e você não age. Pensamentos negativos. Palavras de desânimo. Ataque contra o seu casamento. É assim mesmo. Eu vivo por viver. Eu nem gosto do meu esposo. Eu finjo, sabe? Que eu gosto dele para ter um esposo, né? Para ter uma casa, um lar. Tudo bem. Não vive o verdadeiro amor. Não vive a verdadeira união. Não desfruta das bênçãos que Deus te deu. Mulheres que fingem, que contam mentira, que contam engano, fingimento. Mulheres que compram uma roupa e chega lá no marido, ai marido, sabe, essa roupa estava tão bonita, eu paguei só R$50. Você pagou 100. Mentira. O diabo que faz isso, porque ele é mentiroso desde o princípio. Mas você dá essa brecha para ele entrar na sua vida e destruir a tua casa. Depois o marido descobre. Ai, amor, fiquei com medo de você ficar bravo e tudo bem. E você não sabe a guerra espiritual. Você não sabe o gigante que está na sua vida tentando te destruir. Você não tem noção do gigante esperando uma brecha para destruir você. Mulheres que fingem. Ai, tá tudo bem. Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Tenha diálogo. Tenha uma conversa sincera. Chama o esposo para conversar. Chama a esposa para conversar. Coloque em pratos limpos. Você é cristão. Você é soldado de Cristo. Usa a palavra de Deus. Mas não usa a palavra do inimigo. Não usa as mentiras de Satanás. Porque Satanás só quer destruir, amados. Às vezes você tem medo sobre o filho. Está crescendo. Não sei o que vai fazer. Pegando os costumes. Uns mentem, outros enganam, outros roubam, outros estão indo por caminhos errados. E você não faz nada. E a palavra diz que os filhos é a herança do Senhor. E Deus foi tão perfeito que deu um filho para você, recém-nascido, não sabe falar, não sabe pedir, não sabe se alimentar, para você cuidar, para você ensinar, para você instruir, para você ensinar o caminho certo. Mas você não faz. Hoje em dia as mães estão muito modernas. O celular é minha babá. O meu filho dá trabalho, coloca o celular, coloca um desenho, coloca tudo, e você não sabe o que está por detrás desse desenho. Você não sabe o que está por trás desse celular. Às vezes na tua frente eles até assistem o desenho. Você acha que é inocente. E longe de você. O que você faz? A hora que você vê, já é tarde demais.
O inimigo já infiltrou, já colocou coisa ali. Aí o filho fica rebelde, o filho fica nervoso. Ah, mãe, dá licença. A senhora é cafona. A senhora, pelo amor de Deus, mãe, o que é isso? Hoje nós estamos em nova era. Hoje nós estamos em outra maneira de viver, mãe. Não é essa, sabe, mãe? No seu tempo era um tempo, agora não, mãe. Me deixa eu, mãe. Ó. Tudo isso o inimigo tem infiltrado para destruir tua família. E você tem o escudo da fé para apagar todos esses dardos do inflamável. Aqui não, Satanás. Na minha casa não, Satanás. Nos meus filhos não, Satanás. Na minha vida não, Satanás. No meu casamento não. Bora, não quero, Satanás. Sai da minha vida. Empregue a verdade, ensine a verdade, fale a verdade. E o quinto é o capacete da salvação. Hoje em dia a gente usa o capacete aí para andar moto, fazer alguma coisa, apenas para proteger a cabeça. Aqui está o capacete da salvação, que protege a mente. Muitas batalhas são mentais, é na mente. O inimigo vem e lança na mente. O que o inimigo lança? Ansiedade. A doença hoje é ansiedade. Sou ansiosa. Aí eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou ansiosa. Eu preciso, é ansiedade. Pensamentos repetitivos. Mente descontrolada. Medo do futuro. Às vezes você está tão desesperado que você não sabe nem o que pensar, nem o que fazer, nem o que agir. Mas se você tem um capacete da verdade, o capacete da salvação, Deus já te deu um caminho. Deus já te deu uma bússola para você seguir. Você vai vencer no nome do Senhor Jesus. Não deixe que a ansiedade te pegue, não deixe que o medo te pegue, não deixe que a depressão te pegue, não deixe que a tristeza te pegue. Manda embora em nome do Senhor Jesus. Se levanta na presença do Senhor e fala: aqui não, Satanás, aqui você não tem vez. Como o próprio Senhor Jesus usou a palavra. Se uma pessoa ela tem convicção da salvação, ela tem uma mente protegida. Se você tem uma convicção, se você está certa da salvação que Deus te deu, você tem a proteção em nome do Senhor Jesus. Você não luta para ser salvo. Você luta porque você já é salvo. Já é salvo. Já tem a palavra de Deus no seu coração e na sua mente. Você não luta para ser salvo. Você luta porque já é salvo. Nós cristãos já somos salvos. A sexta parte dessa armadura é a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Eu marquei aqui para não esquecer que é a palavra de Deus. Essa é uma bênção. Como ali está escrito, não dá para ver tudo, mas como eu te disse, Jesus venceu Satanás e ele declarou: está escrito. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Às vezes você fala: eu tenho o Espírito Santo, sabe, pastora? Eu sou cheia do Espírito Santo. Mas a espada do Espírito você tem, que é a palavra de Deus no seu coração, para você poder usar e vencer todos os momentos. Adianta você pular, cair na unção e falar: estou cheio do Espírito Santo. Uma hora que vinha a dificuldade, como essa palavra vai falando, o dia da crise chega, o dia ruim chega. E apóstolo Paulo fala: ficai firme, vigiai, estais de pé. Ficai firme é impor com força, com coragem, com determinação, com perseverança. Eu estou firme, estou aqui, estou firme. Senhor, essa luta veio, o dia mal chegou na minha vida, Senhor. Há tantos gigantes para mim vencer, Senhor.
pastor, mas eu estou firme. Não é contra o seu irmão que você vai lutar. Não é contando mentira que é do diabo que você vai vencer. É a palavra de Deus. A família que declara a palavra, ela vence as batalhas invisíveis. Ela sempre vence a batalha. O ambiente muda, o clima espiritual muda e as decisões mudam. Porque você faz segundo a palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor. Quando a palavra entra em nossa casa, tudo muda, amados. Tudo muda. Eu não tenho tempo suficiente para te contar que eu já lutei contra o inimigo, que eu já guerreei muitas guerras. Eu não tenho tempo suficiente para te falar da onde que eu vim, como que eu vim, como foi minha família. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para falar com você que eu já conversei com Satanás cara a cara. E talvez você fale assim: duvido, pastor. E se o inimigo aparecer na minha frente, eu saio correndo. Será que é assim? O povo de Israel queria correr e fugiram. O que a palavra de Deus fala? Para a gente resistir ao inimigo, para a gente resistir ao dia mal, para a gente enfrentar o diabo e não fugir dele. E não fugir dele. A primeira lição que a gente aprende é não fugir do inimigo. Sabe quando a palavra fala que a gente deve fugir? A gente deve fugir da carne, do pecado, do erro, da mentira. Essa você deve correr longe. Quando você vê uma mulher mal vestida e ela te chamar a sua atenção, corre dela. Quando alguém chamar a tua atenção, fala: meu Deus, oh meu Deus, eu não posso ficar perto disso aqui não. Corre dele. A palavra de Deus manda a gente correr da carne, mas resistir ao inimigo e enfrentar o inimigo. Não fugir da luta. E o último é a oração, amados. Para você vencer o inimigo. É um canal que ativa a armadura. Toda essa armadura que eu falei. Tudo isso aqui que apareceu ali, você vai vencer na oração. Apóstolo Paulo, ele termina dizendo: orando em todo o tempo. Toda a oração. Sem oração, a armadura, ela vira teoria. Uma teoria. Apenas uma teoria. Não tem oração. Mas com oração, você recebe força. Com oração, você recebe estratégia. Com oração, você recebe discernimento para vencer todas as dificuldades. A maior batalha hoje é contra as casas, é contra a família. Por isso esse mês nós estamos falando da família, orando pela família e profetizando na família. Porque o diabo, desde o início, ele quer destruir a família. Aqui nessa guerra de Golias, o inimigo queria destruir o quê? Uma nação. Quando o diabo consegue destruir uma família, é uma família completa, é a nação. Os filhos sofrem, a família sofre, os parentes sofrem, tudo sofre. O inimigo sabe que se ele ferir uma família, ele fere uma geração. Se ele ferir você que é pai, que é mãe, ele fere os filhos, ele fere uma geração. Mas hoje, o Senhor está dizendo uma coisa: reveste-se como um casal na palavra de Deus. Reveste com os seus filhos. Reveste a sua casa. Não é tempo de viver vulneralmente, espiritualmente. Hoje é tempo de posição, posicionamento. Posicione na presença do Senhor e você vai vencer em nome de Jesus. Todos os ataques financeiros, ataque espiritual, ataque constante, declara a palavra do Senhor. Eu e minha casa estamos vestidos com toda a armadura de Deus. Ore quebrando o espírito de divisão. Ore quebrando o espírito de desânimo. Ore profetizando. Eu e minha casa somos protegidos, somos guardados, abençoados em nome do Senhor Jesus. Hoje eu só vim relembrar você que o dia mal chega e que nós temos um gigante para vencer.
E esse gigante é um inimigo invisível, que a gente não vê aonde ele quer atacar. E ele é devagarinho. Ele chega sapatinho de algodão. A palavra diz que ele pode até transfigurar num anjo de luz para te enganar. Então a palavra do Senhor fala, onde nós lemos aqui em Romanos não, Efésios. Vou fechar apenas com esse versículo. E nós já estamos terminando, amado. Olha só que a palavra fala, que o apóstolo Paulo fala na oração: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança, e suplicai por todos os santos. E ele fala: demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Reveste dessa armadura, para que possais estar firme contra a astúcia cilada do diabo, porque ele é astucioso. A palavra fala que nós não temos que lutar contra o nosso irmão. A palavra fala que para nós pegar essa armadura, toda essa armadura, para que possais resistir o dia mal, e havendo feito isso, ficai firme. Você é crente. Eu não sei quanto tempo você é. Eu te falei da palavra do Senhor que 40 dias Golias estava afrontando o povo de Israel. O teu gigante, quantos anos ele tem te afrontado? Quantos anos ele tem te afrontado? Esse desânimo, essa tristeza, essa agonia que você tem, essa ansiedade que você tem, essa depressão que você tem, essa doença que você tem, quantos anos ela tem afrontado você e você não toma posição? Amados, para mim contar um testemunho, o tempo nem dá, mas em 2001 eu recebi um diagnóstico que eu tinha 3 doenças incuráveis: lúpus, fibromialgia e Sjögren. Eu fiquei muitos anos tomando antibiótico 400 miligramas por dia. Crente. Um dia eu determinei, falei: não quero isso. A médica que me deu esse diagnóstico falou para mim que 6 meses eu estava numa cama travada e eu não ia andar mais. O grau de infecção estava muito alto. É um reumatismo muito forte. Esse Sjögren é uma doença que é uma célula que te ataca dia e noite. Ela seca os órgãos, ela seca a saliva, ela seca a lágrima, ela seca o que você tem no corpo. E a médica disse: está chegando no seu pulmão, está chegando no seu coração, você está morta. Eu me levantei como soldado de Cristo. Eu me levantei com a palavra de Deus. Senhor, lá em Isaías 53, versículo 4, está escrito assim: verdadeiramente o Senhor tomou nossas dores, nossas enfermidades. Você não precisa ficar com isso. Eu declarei a palavra do Senhor. Nessa noite o que eu estou falando para você, você declarar a palavra do Senhor. É você orar todo o tempo. É você pegar essa armadura de Deus e se revestir dela na sua mente, no seu coração, o escudo da fé, e declarar a palavra, e declarar que você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e você vai agir em nome de Jesus, e o inimigo vai ter que sair correndo da sua vida. Hoje eu não tomo mais remédio, hoje eu não faço mais nada, hoje eu não tenho nada, hoje eu estou aqui, já estou com 64 anos, estou aqui e não estou aleijada. A médica me deu 6 meses para ficar travada em uma cama. Quanto tempo você vai suportar esse gigante te atormentando? Quantos anos você vai suportar esse gigante falando: você é frouxo, você não é crente nada, você não é cristão nada, você não toma posição, você já é um perdido, você está apenas fingindo, até esquentando o banco na igreja. Tome posição e se levante. Ore todo o tempo. Ministra a palavra do Senhor. Declara, profetiza.
Profetiza na sua casa, profetiza na sua família, profetiza que estiver ao seu redor. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Minha casa já é protegida. Eu repreendo todo este mal, eu aniquilo toda a força do mal, e você vai vencer em nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus. A palavra onde eu li, 1 Samuel 17, o último versículo que eu li, Davi fala: você vem com espada me atacar, mas eu vou em nome do Senhor Jesus. Essa luta o Senhor já lutou, essa guerra é do Senhor, já venci em nome de Jesus. Oh, aleluia. Não é esse aqui não. Eu vou até ler lá. O último versículo que eu li fala assim: Davi falou: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não é com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossa mão. Do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará em nossa mão. Fique de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Você vai orar pelo teu mês de novembro. Talvez você fale: pastor, mas você vem profetizar a bênção, ou você vem falar do dia mal, pastor. Eu preciso falar do dia mal. Eu preciso falar que nós temos um inimigo, que nós temos que vencer esse inimigo. Porque de repente você fala assim: é só bênção, só bênção, só bênção. Não, o dia mal vem. O inimigo está aí afrontando, e você precisa derrotar esse gigante em nome de Jesus. Coloque sua família nas mãos do Senhor nessa noite. Coloque seu propósito na mão do Senhor nessa noite. Coloque seus filhos na mão do Senhor. Coloque o seu casamento na mão do Senhor. Coloque sua mente na mão do Senhor. Senhor, a minha mente hoje, a partir de hoje, eu vou pegar o capacete da salvação e vou enviar a tua palavra na minha mente, e eu vou vencer em nome de Jesus. Porque está escrito: ore, ore, tenha coragem, levante, permaneça firme na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, papai, nós oramos agora por essas famílias que estão diante do seu altar, Senhor. Esta foi a palavra que o Senhor me deu, papai, que esse povo precisa saber, Senhor, que nós temos um inimigo que ainda luta para nos destruir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o povo precisa saber, Senhor, que nós temos um dia mal que chega, é surpresa que nos chega, Pai, mas em nome de Jesus, é no nome do Senhor dos Exércitos que nós colocamos essa família na tua presença, colocamos filhos na tua presença, Pai, e queremos abençoar, papai, como nós estamos diante de uma campanha, Senhor, dos 6 dias proféticos, Pai. Nós queremos profetizar que novembro vai ser bênção, Pai, que novembro nós vamos ter prosperidade, que novembro nós vamos ter paz, que novembro nós vamos ter alegria, Pai, que novembro nós vamos ter bênçãos espiritual, bênçãos financeiras, relacionamento restaurado, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro essa família abençoada, e eu declaro que novembro vai ser um mês profético abençoado, cheio de bênçãos para nossas vidas, Pai, para cada família que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que essa família ponha em posição, Senhor, se levante e posicione diante de Ti e declara a Tua palavra e se reveste da armadura que o Senhor tem nos deixado, Pai. Em nome de Jesus, papai, eu peço a Tua bênção e profetizo sobre essas vidas, Pai. No nome de Jesus, cada pedido desse, cada projeto desse está na Tua mão, cada família dessa está na Tua mão, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos o tempo todo, Senhor, com toda oração, com toda súplica, Pai, e te agradecemos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, papai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Já te agradeço nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu só queria te dizer uma palavra. Se você soubesse quantos livramentos você já teve, você pegava a sua vida e entregasse para a mão do Senhor totalmente. Se você soubesse quantas lutas Deus já travou e já te deu a vitória, quantas vitórias você teve sem perceber, você entregaria mais nas mãos do Senhor.
você buscava mais a mão do Senhor, amém? Gostaria de declarar nessa noite que Cacilândia é do Senhor Jesus. Nós já oramos e nós vamos para casa abençoado. Hoje é sábado, passou um pouquinho do horário, mas você vai levar a bênção. Não perca a sua bênção, não reclame, porque você está aqui aprendendo a palavra do Senhor e sendo abençoado no seu lar. Então não reclame, porque você se alistou para ser um soldado de Cristo. E esse soldado tem que suportar as lutas em nome de Jesus, amém? Cacilândia do Senhor Jesus. Você vai abençoado para casa, sem reclamar, sem murmurar, amém? Amanhã é domingo, você está de folga. Amanhã você pode dormir um pouquinho mais tarde, tá bom? Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Hey!